Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol, e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Mas, para não... Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. Hoje nós queremos nos alegrar com um dia todo especial, que é o dia de Santa Clara de Assis. Nós estamos na 19ª semana do tempo comum. Vamos juntos ouvir a palavra de Deus? O evangelho de hoje quer nos encantar com duas propostas. Ouviremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, lhe disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e o perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto ao templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxa de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pegares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, é muito interessante o evangelho de hoje e a gente vai perceber alguma coisa aqui. Eu costumo dizer que o evangelho de hoje é a pregação da verdade. Da verdade. Primeiro, Jesus reúne os discípulos e abre o jogo para eles. Fala com eles: olha, o Filho do Homem, que sou eu, vai ser pego, será julgado, vai sofrer muito, ser espancado, vai morrer e vai ressuscitar. Ponto. Jesus abre o jogo porque a verdade da proposta precisa ser bem clara. Precisa ser bem clara. Ou seja, não pode ter nenhum vestígio de dúvida no convite que Jesus faz para os discípulos. A verdade aqui é que Jesus está dizendo que se vai acontecer comigo, também vai acontecer contigo. Se serão injustos comigo, também serão injustos contigo. Então, Jesus está deixando bem claro para os discípulos o fato que há de acontecer. E aqui é que mora a grande verdade do Evangelho, a transparência do nosso Senhor. É muito interessante. Então, esse é o primeiro ponto desses dois caminhos que o Evangelho hoje, na minha interpretação, ele nos traz. O segundo ponto é, ainda dentro da verdade. Pedro diz para alguém, quando alguém faz uma pergunta para ele, diz: olha, seu mestre paga ou não paga os impostos? Lembra que eram os impostos paga a César, etc, etc, etc. Bom, enfim, o Pedro imediatamente respondeu: paga, paga. E aqui é que está uma situação delicada. Qual é a intenção de Pedro aqui? A intenção de Pedro era proteger Jesus, era não deixar com que Jesus fosse constrangido, certamente. Mas Pedro mentiu, ou seja, Pedro fugiu da verdade. Pedro foge da verdade. E aí, Jesus, quando encontra Pedro reunido naquela casa,
encontra Pedro e aí faz a seguinte pergunta para Pedro: Pedro, o que lhe é possível? Quem é que tem que pagar os impostos? Os filhos ou os estranhos? E Pedro responde com naturalidade também, diz: os estranhos. E Jesus contra-responde a ele dizendo: olha, logo os filhos não precisam pagar os impostos. Pois bem, para que não se escandalize, ou seja, para que você e eu não saiamos como mentirosos, vai lá, pegue o primeiro peixe que você pegar na rede e tira uma moeda da boca desse peixe e paga o imposto por mim e por você. E aqui é interessante porque uma coisa importante aqui. Alguém está falando em nome de alguém. Pedro estava falando em nome de Jesus. Ele respondeu em nome de Jesus. Ele respondeu, ele paga. Ou seja, Pedro tomou a autoridade e para falar daquilo que Jesus não fazia, porque Jesus era o filho, porque Jesus não precisava pagar impostos nenhum, porque ele é o filho, então ele não precisava. Então, para que a mentira não fizesse parte do caminhar evangelizador do nosso Senhor, e em nenhum momento a mentira entrasse, Jesus faz com que Pedro vá lá e pague o imposto por ele, Pedro, e por Jesus. Então, hoje nós temos esse evangelho, essa beleza da verdade em todo o tempo. Não é possível ser um cristão que articula com mentira. E as mentiras, por mais que elas venham, de repente, nos salvaguardar de alguma coisa ou nos proteger de alguma coisa, ela traz o dissabor de que você, de fato, não está na verdade naquele momento, naquele dia, naquela hora, seja lá por qual motivo. Dizer a verdade é o caminho que nós temos para concretizar a nossa vida. Voltemos um pouquinho nos primeiros versículos desse evangelho, só um pouquinho. Ora, quando Jesus fala a verdade da cruz, se você não tiver sinceridade ao se dizer que é católico, ao se dizer que faz parte dessa igreja, consequentemente faz parte do projeto salvífico, se você não tem sinceridade, você é um mentiroso. E você estar na igreja, você vai participar da igreja, você vai comungar com a igreja, porém, você não realizará o projeto da igreja. Então, hoje, eu e você somos convidados a pregarmos e a vivermos da verdade para a verdade. E, em todo tempo e em todo lugar, anunciar e viver a verdade. Portanto, amados filhos, nós somos hoje convidados, provocados por esse evangelho tão belo que nos ensina profundamente a viver a verdade.